Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje para mais um episódio do nosso BePrevencast e esse episódio ele é extremamente especial porque é do Abril Verde, que é falando sobre as questões dos acidentes no ambiente de trabalho, e estamos hoje com uma pessoa muito especial que é o idealizador do projeto do Abril Verde, que é o nosso Nivaldo Barbosa. Nivaldo, eu esqueci de falar para ele que a gente faz assim, ó. Nivaldo, primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua vinda, né? Você veio de João Pessoa, né, para vir aqui nos prestigiar. E, primeiro de tudo, né, antes da gente falar de fato sobre o que é o Abril Verde, falar por quê, ou como surgiu, eu gostaria de primeiro falar, que você falasse sobre toda a sua trajetória nessa questão da prevenção, que eu acredito que tem uma trajetória grande aí, e que você falasse um pouco da sua história, como você iniciou nessa questão da prevenção, e pode falar de você, a gente quer saber de você. Ok, Amanda, muito obrigado pelo convite, na qual me sinto lisonjeado e honrado. Sair da minha querida cidade de João Pessoa, na Paraíba, estar aqui, né, em Pernambuco, em Recife, e conversar um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho, sobre prevenção. Primeiramente, quero agradecer o convite e agradecer aos bastidores, quem está nos bastidores, ao Flávio, o Júnior, né, o Laércio e todos estão envolvidos nesse momento, né, tão presencial, tão legal, para a gente conversar um pouquinho sobre prevenção. Sou Nivaldo Barbosa, sou natural de Campina Grande, na Paraíba, vou fazer 49 anos e antes de ser técnico em segurança do trabalho, antes de chegar na prevenção, eu fiz escola técnica em 1992, saindo em 96. É a antiga escola técnica, que hoje é IFPB, que os IFs espalhados em todo o Brasil. E fiz o curso de técnico em estradas, depois construção civil, depois o curso de técnico em segurança do trabalho. Mas por que, Nivaldo, despertou a segurança do trabalho? Como eu trabalhava em obras, né, em obras de construção civil, então, assim, eu vi a necessidade de me aperfeiçoar e se capacitar cada vez mais. A gente trabalha em obras, para quem está nos assistindo, a gente sabe que quem trabalha em obras é muito complicado, é muito dinâmico. E ali a segurança é em todo segundo, em todo momento. Então, me despertou um momento nessa área e fiz o curso de técnico de trabalho na antiga escola, foi transformado em Cefet, e hoje é FPB. E onde foi, mano, aí foi onde eu me achei, né, profissionalmente, foi onde eu disse, pronto, esse é o curso que eu quero para a minha vida. Tenho outras formações, mas sou apaixonado por segurança do trabalho e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou técnico em segurança do trabalho. E sempre foi essa visão, como sempre a gente fala, quem é prevencionista, primeiro você tem que gostar de gente, sim, de ser humano, né? E para quem faz segurança do trabalho sabe o que é que eu estou falando. Então você tem que ter essa paixão por ser humano. Cuidar de pessoas. Cuidar das pessoas. E aí foi caminhando e parei aqui em Recife, sendo entrevistado por você, Amanda. Tem um trabalho belíssimo. Eu lhe acompanho há vários anos, tem um trabalho belíssimo. Obrigada. Você tem essa parte de eventos, agregou a parte de segurança do trabalho. É muito importante essa questão de eventos, não só em empresas, não só em eventos de rua, mas onde tiver pessoas, onde tiver seres humanos. Um reflexo disso é a questão da Boate Kiss. 200 e poucas pessoas, né, chegaram a óbito por conta de não ter uma pessoa lá que tivesse uma noção de prevenção. E quando você fala essa questão de eventos, e quando você vai fazer segurança do trabalho, então você agrega, então você leva para um evento que você faz em casa, um churrasco,
uma feijoada, um café da manhã, Tem que estar presente enfim, em todos os momentos. todos os momentos, né? Então essa é a parte importante de termos uma cultura permanente de prevenção. Nossa, Nivaldo, obrigada, agradeço bastante. Mas eu gostaria que você falasse por como surgiu, né, o Abril Verde. E por que verde? Bom, veja só, é uma longa história, né? É uma longa história. Quando eu assumi o Sindicato dos Técnicos do Trabalho do Estado da Paraíba, nós fizemos várias reuniões com técnicos, tecnólogos, engenheiros. Lá na Paraíba a gente tem algo interessante que a gente lá tem reuniões bem diversificadas. Né? A gente tem lá reuniões com empresários, com profissionais de segurança do trabalho, com auditores fiscais, com o Ministério Público e com parlamentares, para que a gente possa envolver a sociedade. E esses eventos, né, e essas reuniões foram crescendo cada dia e cada ano. Em 2013, no dia 27 de novembro, estávamos realizando o 4º encontro estadual dos prevencionistas, que são técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, porque dia 27 de novembro é o dia do engenheiro e o dia do técnico de segurança do trabalho. E nesse momento eu estava usando um lacinho azul, por conta do Novembro Azul, e a nossa amiga Aparecida Estrela, em memória, que ela estava assumindo a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado da Paraíba, foi minha professora, e daí ela despertou: Estrela, tem algo para a gente fazer. E é a criação do Abril Verde. Isso foi em 2013. Mas, como, Nivaldo, como a gente vai fazer? Eu disse, não, vamos lançar agora em novembro, e em 2014, que seria o próximo ano, vamos fazer o Abril Verde. Então, por que Abril Verde? A gente sabe que no nosso país tem o arco-íris, né, de meses: Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Maio Amarelo, o Janeiro Branco e assim. E o Abril Verde, por conta de duas datas: 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Uma explosão que aconteceu lá no estado da Virgínia, né, nos Estados Unidos, 79 trabalhadores vieram a óbito. E o dia 28 de abril também é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, pela OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que inseriu no calendário oficial. A cor é verde porque é a cor da saúde e segurança do trabalho. Então, a gente sabe que o nosso trabalho é de janeiro a janeiro. Sim. As nossas ações é de janeiro a janeiro, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Mas temos que ter um mês mais preciso, mais... para chegar mais diretamente. Para chegar mais diretamente na sociedade. Né? Para que a gente tenha essa cultura de prevenção. Infelizmente, no nosso país, a gente tem a cultura da corretiva, da correção. Sim. E não da preventiva. Então, em 2014, tivemos a primeira lei municipal, Lei 12.814, de 2014, em maio de 2014, foi sancionado pelo prefeito da época, prefeito João Pessoa, a primeira lei municipal do Abril Verde no Brasil. Em 2017, tivemos a primeira lei estadual, foi sancionada pelo governador. Então, a Paraíba teve a primeira lei municipal, a primeira lei estadual. Em 2018, recebemos o registro oficial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Governo Federal, que é o INPI. Em 2020, fomos reconhecidos pela Câmara Municipal de João Pessoa como patrimônio cultural imaterial do município de João Pessoa. Mas para quê, Nivaldo? É mais uma cor no mês? Não. É para mostrar para a sociedade que a cada 3 horas e 40 minutos morre um trabalhador no Brasil. Então, a gente tem que diminuir esses dados alarmantes. A gente tem que diminuir. E quem está nos assistindo, a gente sabe que se você vê na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, você vai conhecer alguém que ou sofreu um acidente de trabalho ou adoeceu por conta do trabalho. Então a gente não quer isso. Então por isso que essa cultura tem que ser permanente. E essa cultura tem que fazer com que as pessoas entendam
que a gente é melhor prevenir do que remediar. É um ditado popular que tem. Sim, perfeito. Quando você falou, né, sobre a gente, né, sobre a questão dos eventos, foi como eu sou técnica de segurança do trabalho, mas eu não exerço diretamente a profissão, mas eu fiz o curso devido justamente porque nós organizamos as campanhas de prevenção na parte de saúde, segurança, meio ambiente. Isso. Aí vem a parte do teatro, vem a oficina, então vem os jogos, então trabalhamos de forma lúdica a prevenção. E a gente já tivemos vários relatos bem assim fortes, né, de pessoas que realmente faz a diferença, né? Essas campanhas, elas são muito importantes. Mas para que a gente fizesse, né, bem o trabalho com excelência, né, eu fiz o curso justamente para isso, porque a gente tem a CIPA, né, a CIPAT, as campanhas elas são através da norma, né? E então por isso que eu fiz para que a gente realmente fizesse um trabalho e que fosse direcionado, né? A gente sabe que tem muito essa parte técnica, mas e aí já vai fazer mais de 10 anos que eu fiz o curso, né? E a gente vem fazendo um trabalho realmente, mas de fato essa questão eu falo de Pernambuco, essa questão de trabalhar a prevenção dentro das empresas é algo realmente ainda muito recente. Ainda estamos engateando, infelizmente, mas assim, eu acredito que já melhorou bastante. Eu vejo, Nivaldo, que eu vejo pela demanda das empresas solicitando o trabalho. Porque assim, o que acontece? O técnico de segurança, ele tem uma demanda extrema dentro de uma empresa, né? Então ele tem uma demanda, além de todos os procedimentos que ele tem que fazer dentro da empresa, ele também tem que realizar o evento. E você sabe, com certeza, que para realizar uma ação, a gente mobiliza muita coisa. Então, assim, imagina, além de trabalhar como técnico, também tem que ser organizador de eventos. Então, assim, a gente surgiu a empresa nesse sentido de estar junto com os técnicos de segurança, Nivaldo. E você tem um fator fundamental, por quê? Porque quando você fala que vai levar para a empresa, você está levando a cultura da prevenção para a empresa para que redução dos custos da previdência com a empresa que vai ter. Então, se o empregador, se o empresário entender que saúde e segurança do trabalho é investimento, ele vai, com certeza, vai reduzir os custos bastante com o FAP e o SAC. Né? E vai ter resultados legais. Por quê? Vamos lá. Primeiro, se um trabalhador adoecer, ele vai sair, ele vai ter que se afastar, ele vai para a Previdência. Então, acontece muito o absenteísmo, não é verdade? Então, a gente vai reduzir isso. Se ele for para a Previdência, ele vai ter que contratar outra pessoa para substituir aquele trabalhador. Vai ter que contratar outra pessoa para... aí vai passar os treinamentos, então tudo novamente. Então, é custo para a empresa. Sem contar que a sociedade também tem os custos com a Previdência. Para você ter ideia, toda a sociedade ela tem esse reflexo que quem paga os impostos somos nós. Então, todo mundo está junto num barco só. Então, eu costumo dizer, nenhum empregador quer que o acidente ocorra na sua empresa. E nenhum trabalhador quer sofrer um acidente de trabalho. Então, a gente tem que unir forças. Então, a gente tem que unir forças para que esse acidente não ocorra dentro da empresa. E quando o empresário leva o conhecimento, leva a informação através dos seus eventos, da sua CIPAT, dos seus treinamentos... Do trabalho que vocês vêm atuando, né? Então, leva conhecimento ao trabalhador e o trabalhador ele vai entender que ele não vai adoecer, o trabalhador vai produzir mais e vai render mais. E a empresa vai ter mais lucro. Porque quanto mais a empresa produz, é melhor para o trabalhador. Com certeza. Inclusive, né, não só essa questão
a parte financeira, mas o emocional mexe muito com a família, né? Sim. Então, quando o trabalhador ele sofre um acidente, é a empresa e a família. Então, são vários setores que são, né, várias Verdade. áreas que vão Verdade. envolvendo, e a família realmente mexe muito com a família, muito. Com certeza. Né? Mexe muito com a família. Você falou algumas vezes sobre a questão, e você vem falando, que eu venho acompanhando, sobre essa questão da cultura prevencionista, né? Eu gostaria que você dissesse o que é a cultura, que você já falou um pouco para a gente, mas de fato o que é a cultura prevencionista? Olha, Amanda e a todos que estão nos assistindo agora, você tem uma cultura prevencionista, é você entender que tudo na vida a gente tem que falar em prevenção, desde o ambiente escolar, desde o ambiente do trabalho e no ambiente doméstico. Então, para você ter ideia, quando a gente nasce, a gente pode prestar atenção que o berço é um primeiro momento de prevenção. Vamos imaginar aqui uma criança recém-nascida. A gente tem o berço, né? A grade do berço, ela está lá em cima. Né? A grade do berço está lá em cima. Conforme ela vai crescendo, a grade vai baixando. Por quê? Isso a gente já vive desde a infância, desde o nascimento, a prevenção. Então, a partir do momento quando a criança, ela é recém-nascida, está lá em cima e a grade vai baixando, para quê? O berço ali é o primeiro momento que você está na vida, momento de prevenção, porque a grade vai lhe proteger para você não cair. Então, a partir deste princípio, a gente tem que entender, quando a gente vai sair de casa, olha, vai chover, vai levar uma sombrinha, é um guarda-chuva. Então, vai tomar banho. Então, tudo isso é uma cultura de prevenção. Mas para que tomar banho? Higienização. Mas para que entender tudo se vai... Prevenção, né? Tudo é prevenção. Então, quando a gente começa a puxar nessa raiz, aí a gente vem para os dias atuais. A gente sabe que é complicado você ter hoje, falar de prevenção. Eu costumo falar o seguinte, quando o cinto de segurança foi obrigatório no nosso país, foi aquela briga, aquela tormenta, mas hoje todo mundo já entra no carro, já bota o cinto. Cultura. Né? Quantas e quantas pessoas morreram por conta do cinto de segurança nos veículos? Capacete é de moto. Então, a partir do momento que a gente tem essa cultura, a gente vai levando para o dia a dia. E você falar algo muito importante, essa cultura. Gente, essa cultura a gente tem que conversar no dia a dia com nossos filhos, com nossos familiares, com nossos amigos. Para vocês terem ideia que estão nos assistindo, acidentes domésticos é o que mais ocorre todo santo dia. Recentemente, lá na Paraíba, tivemos uma criança de 2 anos, morreu, um choque elétrico, estava dando carga no celular, estava com o carregador na tomada e sofreu uma descarga elétrica. Uma criança de 2 anos morreu afogada num balde de água. E o balde de água tem um palmo d'água. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa casa, que a gente pode ter essa cultura. Quantas e quantas pessoas morreram afogadas em piscinas, no mar. Então, gente, se você não sabe nadar, então não entra naquele ambiente. Você tem que conhecer o ambiente. Então, a partir desse momento que a gente tem essa cultura, aí a gente vai levar para o ambiente de trabalho. Aí você fala essa cultura. A gente precisa ensinar as nossas crianças hoje que eles tenham essa cultura de prevenção. Quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos, essas crianças, esses estudantes que tem hoje, tem até uma lei federal de 2012, que é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Ensinar as crianças, os estudantes de hoje, que serão os futuros empregadores, serão os futuros trabalhadores e serão os futuros gestores do nosso país, para que lá na frente tenhamos essa cultura.
Então, eu acredito nessa cultura. Eu, você e todos que estão nos assistindo têm essa missão. Levar essa cultura para que a gente lá na frente realmente tenha essa cultura mais forte, mais permanente. É entender que se eu tiver em casa, tem coisa simples, tem um ventilador sem aquela proteção. Você está lá com esse seu cabelão lá, está deitado, o cabelo está lá, o ventilador pode puxar o seu cabelo e pode... Sim, sim. Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que entender em casa, principalmente para as mulheres que fazem chapinha no banheiro. Cuidado! Quantas e quantas pessoas morreram em nosso país por falta de conhecimento, de prevenção. Aí a gente já entra na questão da Lei Lucas, que você já fez no outro, né, no outro podcast, né? Isso, pode reforçar, é importante. O que é a Lei Lucas, gente? Em 2018, uma criança de 10 anos morreu engasgada, pedaço de salsicha. Estava no ambiente escolar, né, no ambiente de férias, de recreio, e ele se engasgou com um pedaço de salsicha. Filho único, a mãe recebeu o telefonema dizendo, olha, seu filho faleceu porque se engasgou com um pedaço de salsicha. E nesse momento não tinha nenhum professor, nenhum diretor, ninguém que soubesse ter noções de primeiros socorros. Sim. Então ele chegou a falecer, uma criança de 10 anos. Então por isso que foi criada a Lei Lucas de 2018, que todas as escolas, atenção, escolas públicas e privadas, todas as escolas públicas e privadas do nosso país deverão, é lei federal que eu estou dizendo, vai lá, Lei Lucas 2018, se eu não me engano é 12.724 a lei. Todas as escolas deverão ensinar os professores, diretores, todos que fazem a comunidade escolar, noções de primeiros socorros, para que não ocorra mais o acidente que aconteceu com o Lucas. E nós que somos pais, somos avós, a gente tem que cobrar. Então, cobre do seu gestor público, cobre da Secretaria de Educação, cobre do diretor da escola. Então, cobrar para que esses professores tenham noção de primeiro socorro. Aí, sendo assim, viu, Amanda, a gente vai ter uma cultura de prevenção. As crianças vão saber o que é realmente, o que faz o motivo de uma prevenção. Perfeito. Você falou em relação à criança, é interessante como ela, primeiro, que essa questão de aprender muito mais rápido, né? Essa questão de trazer, de multiplicar, e cobrar, né? Porque é tão interessante, né? Se você tiver passar alguma informação para uma criança e ela vê a situação, ela vai corrigir, ela vai ajudar, é impressionante como eu sempre quando a gente está conversando aqui, eu sempre trago algumas experiências, né? E é importante também a gente compartilhar. Eu tenho uma sobrinha hoje, ela está com 9 anos, mas eu acho que na época ela tinha uns 3 anos. E tinha essa questão da cadeirinha, aquele processo de cadeirinha. Aí o que foi que eu fiz? Eu gravei, ela já estava nessa questão da prevenção, já estava já envolvida, e eu trabalhava sempre essa questão do lúdico para ela, e eu gravei, pedi para ela gravar um vídeo falando sobre a questão da importância da cadeirinha. Muito bom. Mas agora é importante usar a cadeirinha, usar o cinto de segurança, E todas as vezes, quando ela não queria usar a cadeirinha, aí o vídeo, olha o vídeo, Raíssa. Né, titia, o vídeo, tá? Então, assim, não só desta forma, mas a gente tem vários caminhos, vários meios para que a gente possa trabalhar. E inclusive, dentro da empresa, as próprias empresas, a gente trabalha os filhos dos colaboradores. A gente trabalha para que, quando chegar em casa, multiplicar, né? Para, de fato, cobrar mesmo, né? Cobrar. Como é importante essa questão dessa relação de família, de tudo, que está tudo envolvido. Justamente. E quando a gente começa da base, que é a parte
a criança, como você falou, ali já vai a cultura, já Isso. vai... Isso. Isso é maravilhoso. E eu vou trazer também assim, como você falou, né? A questão da prevenção, a questão da segurança, não só dentro das empresas, ou não é só o colaborador, enfim. Eu tinha uma coisa bem recente que eu achei muito interessante. Eu fui um banco, aí eu fui com minha mãe tem uma dificuldade de se locomover, e a gente fica de olho muito em relação ao que os tapetes, tá, né? E quando a gente passou, tinha um tapete que estava num banco. Aí eu sentei, a gente começou a conversar com, não é nem o gerente, era o assistente do gerente, ver que coisa legal, assim, que coisa importante ele fez, que atitude. A gente lá sentado, conversando, aí eu falei, né, sobre o tapete, ele não estava, enfim, mas onde ele estava, ele não estava bem posicionado, ele retirou, tá? E teve uma outra situação que as pessoas passavam e realmente tropeçavam. Sim. Várias vezes isso, e ele falando, né? Ele chegava para o gerente, pessoal, a gente precisa retirar esse tapete, precisa ser retirado, vamos tirar. E não tinha nenhuma atitude do banco para fazer, da gerência, da supervisão, para retirar um tapete. Imagina, não só em relação à questão dos clientes, dos funcionários, das pessoas que estão circulando. Isso. Você, dependendo da forma que você tomar uma tropeção, dependendo da idade que você for, simplesmente, ele foi lá e retirou o tapete. Eu fiquei encantada com ele. Eu disse, que são atitudes, né? Atitudes. Ele pegou aí, quando falaram, não, que tirou o tapete, ele disse, foi eu. Eu tirei. E ele sabe que ele nunca vai ser... nunca vai tomar uma punição, porque de fato ele estava certo. Justo. E ele estava agindo como um prevencionista. Quando você fala essa cultura, são essas coisas mínimas. Faz uma diferença. Tomar uma atitude. Se eu estou vendo ali que aquele trabalhador está trabalhando no ambiente, meu querido, por favor, o cinto, é o capacete, aquela questão toda. Sim. Então, assim, a partir do momento que a gente toma essa atitude o quê? De informar a sociedade, informar o meu colega, o meu vizinho. Rapaz, você vai trabalhar, vai cuidado, né? Com os procedimentos de segurança, os treinamentos, aí vem os EPIs. Então, assim, são coisas que é o dia a dia que vai se falando, né? Então, a partir do momento que eu vejo um buraco ali, e eu passo para outra pessoa, está tendo um buraco ali, eu vou sinalizar, informar uma pessoa, é essa cultura que a gente precisa. Exatamente. Tomar atitude. Da mesma forma que você tomou a atitude de que você tem uma empresa de eventos. Não, mas eventos eu vou para... Não, você está tomando atitude, porque eventos tem tudo a ver com segurança. Trabalho, onde tiver trabalho, tem a ver com segurança. Exatamente. Saúde e segurança do trabalho, onde tiver trabalhador, onde tiver cidadão, onde tiver ser humano, tem que se falar. E é isso que a gente precisa. São pessoas eu peço até que quem puder relatar, né, nos comentários, algumas situações né, que teve a atitude prevencionista ou que viu alguém tendo uma atitude prevencionista, se puder comentar, né, colocar, porque quanto mais... A gente tem que falar das coisas boas. Verdade. Né? E outra coisa também, em relação enquanto como cidadão, a gente não pegar a responsabilidade para a gente, verdade, a gente não vai conseguir. Você me despertou algo interessante. Lá na minha cidade, não sei se já ocorreu aqui, vários assaltos, né? Por exemplo, você estaciona o seu veículo, aí você trava o carro, aí tem uma pessoa lá que está com... Bloqueia, né? Né? Que tem esse bloqueio. Você acha que fechou seu veículo. Então, quando começou a isso, espera aí. Teve uma vez que quase eu ia sendo pego, né? Aí eu travei, aí eu senti algo diferente. Aí eu fui de novo, senti algo diferente. Toda vez que eu estaciono meu veículo, pode ser onde for, na minha casa, aonde for, eu travo e confiro. Por quê? Você já tem essa atitude, não, eu vou conferir.
Então, é esse conferir que faz a diferença. Às vezes você vai dormir, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu desliguei a luz? São essas coisas que a gente tem que... eu tive um chefe que ele diz, olha, você tem que ser igual São Tomé, você tem que ver para crer. Então você tem que ir lá e realmente... Então é isso que a gente tem que ter, viu, Amanda? Então, a partir do momento que a gente tem que ver, observar, conferir, não é ter dúvidas. Dúvidas não ultrapassa. Né? Você está no trânsito. Se tem dúvidas, vai ver lá, verificar. Quando você tem certeza, aí você realmente vai dormir tranquilo. Já passou várias vezes, eu vou dormir. Será que eu fechei a porta? Eu vou me levantar, aí eu vou conferir. Tem vezes que você deixa até aberto, tem vezes que você deixa fechado. Mas é bom você conferir, que aí você tem essa cultura. Então, tem essa cultura, pessoal, tem essa cultura de verificar, de passar essa atitude como o rapaz lá do banco. Quem sabe tem uma senhora passando, tem um buraco, né, o piso molhado, informar para as pessoas. O que a gente precisa hoje, gente, em nosso país, em nosso mundo, que a pandemia trouxe, a gente tem que, eu acho que a gente tem que tirar proveito das coisas ruins. A pandemia trouxe um momento ruim, péssimo para o mundo, mas também trouxe outro lado bom. O lado bom é isso aqui que a gente está conversando, que não tinha antes. Exatamente. Devido à pandemia, teve as lives, cursos, enfim. E outra coisa boa que a pandemia trouxe é que mostrou para a sociedade, mostrou para o ser humano, seja ser humano. Tem até a música de Zeca Pagodinho, é ser humano. Respeitar o cidadão, respeitar o ser humano, independente de raça, cor, religião, classe social, sexualidade, o que for. Somos seres humanos. E eu costumo dizer, eu costumo conversar com as pessoas e dizer, seja um ser e não ter. Ter, morreram várias e várias pessoas milionárias. Várias e várias pessoas pobres. Então a pandemia veio, né, matou muita gente. Rico, pobre, aleijado, tudo que fosse. Então mostrou que o que vale não é ter, é ser. Seja um ser humano de verdade. Perfeito. Infelizmente, nem mesmo com a pandemia, a gente pensou assim, né? Eu fiquei, não, a gente vai mudar, né? Não, algumas pessoas melhoraram, mas sabe o que eu achei interessante, assim, em relação a isso, é que se falou muito de uma sigla que a gente... do EPI, né? Falou muito em EPI. Verdade. Eu acho que a EPI, ele ficou muito em evidência e as pessoas, de fato, tiveram... Na imprensa nacional, no Jornal Nacional, no Fantástico. Equipamento de proteção individual. E a gente já vinha falando isso há anos. Né? Falando de prevenção, falando de biossegurança, de procedimentos de segurança. E a gente já vinha falando isso há anos. Isso, não é verdade? E essa questão também da gente utilizar máscara, essa questão do olhar para o outro, para o trabalhador que usa máscara, essa questão das dificuldades, é muito... falar de prevenção, falar de segurança, a gente passa aqui várias horas e horas, e não cansa. Horas falando, mas de fato, eu gostaria muito de te agradecer por você vir da Paraíba. Eu amo aquele estado, eu tenho um orgulho de você ser paraibano, idealizador da campanha, obrigado, ser paraibano. Obrigado. O Nordeste é maravilhoso. Show. Temos bons trabalhos, você falou algo bem interessante. Aqui no Nordeste a gente tem pessoas altamente competentes. Isso. A gente não precisa ir para outra região do país, não. Aqui no Nordeste temos ali, tem o Rio Grande do Norte, que eu saldo os nossos amigos, tem o Maranhão, tem o Ceará, né? Tem o Piauí, tem Pernambuco. Tem muita coisa.
Não desmerecendo tem os Alagoas, outros, né, as outras regiões, isso. mas olhar para a gente. Com certeza, Olhar pra gente, com certeza. né? E somos uns celeiros de potenciais. Só precisa nós, nordestinos, dar valor ao que é nosso. A gente tem que dar valor ao que é nosso. Porque a gente, olha, anos-luz em termos de vários fatores. Anos-luz. Anos-luz. E quando você fala... eu tenho um amigo que ele é daqui. Ele estava até em João Pessoa essa semana, num evento. Flávio, ele é representante de empresas de EPIs. E ele Flávio, adora... eu sei quem é Flávio Bezerra. Conheço Flávio. Gente maravilhosa, gente da Flávio. melhor qualidade. Flávio, ele esteve em João Pessoa essa semana e ele diz, rapaz, Nivaldo, onde eu estou eu falo da Paraíba, porque vocês têm esse clima e a gente se une. Se é para fazer segurança, a gente tem que se unir. E Pernambuco e Paraíba somos um estado só. Somos irmãos. Então não, a gente não tem que ter essa rivalidade. Claro. Ninguém é melhor do que ninguém. Não. Nem engenheiros, nem técnicos, nem tecnólogos, nem médicos do trabalho. Estamos num barco só. E quando esse barco afundar, todo mundo afunda. Claro. Então, eu agradeço a você pelo convite e parabenizo. Porque não é fácil fazer isso aqui. Não é fácil. Eu sei o que eu estou dizendo, porque há vários anos, o primeiro programa de FM no Brasil que fala de saúde e segurança do trabalho fomos nós que criamos. O primeiro programa de TV aberto do país que fala sobre segurança do trabalho e fomos nós. E a gente sabe a luta. Você abriu pra gente, você saiu abrindo pra gente. E você sabe a luta. Sim, é complicado. É complicado. Mas você tem a garra de nordestino, a garra de pernambucano. E tem uma equipe, né? Tem uma equipe show. Flávio, Ana. Tem os bastidores, estúdio, né? Tem os parceiros. Tem os bastidores. Isso é importante. Empresários, empregadores e trabalhadores. Cultive isso, cultive essa ideia, porque todos têm a ganhar. Todos nós ganhamos, toda a sociedade. Perfeito. Quando surgiu a ideia de fazer o podcast, Nivaldo, foi justamente porque nós levamos prevenção para dentro das empresas, realizando as atividades, só que o trabalhador, quando vai para casa, tem toda a questão. Então, a ideia do podcast é trazer, de acordo com a cor, né, do mês, trazer a temática. Mas aí a gente pode trazer vários temas e trazer essa questão focado com a prevenção, mas com as cores. E esse mês, que é como somos prevencionistas, né, realmente, de fato, ela é uma edição especial, né, é uma edição especial. E a gente realmente realizou com todo carinho, né? A expectativa da sua chegada também, de você estar junto com a gente. Eu já digo para você que estamos de portas abertas para você. Eu gostaria que você falasse também de as pessoas podem, qual é o canal do teu programa, qual é o canal, como é que o pessoal, tua rede social, e eu quero também que coloque aqui, né, nossas redes sociais, nossos contatos. Ok, Amanda, veja só, então veja só, gente, antes de falar das redes sociais e do canal, você cultive, leve essa mensagem, leve o que a gente está falando aqui, leve para os 4 cantos do nosso país. O meu canal do YouTube é o SST na TV, né? Segurança e Saúde do Trabalho na TV. Meu Instagram é @NivaldoBarbosaPB. O do Abril Verde é @AbrilVerdeOficial. E o Instagram do SST na TV, @SST na TV. E para encerrar minhas falas, eu costumo o seguinte, você que está em casa, você que está nos assistindo, independente de onde você estiver, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, faça com que a gente tenha esse momento verde, esse laço de prevenção. Ilumina a fachada da tua empresa de verde. Faz um lacinho verde, sai com um lacinho verde. Vai na tua rua, faz uma reunião, num bate-papo ali de esquina,
num jogo de sinuca, no churrasco, na feijoada do final de semana. Vamos falar de prevenção. A gente precisa disso, falar de prevenção. Como eu sou apaixonado por segurança do trabalho, eu carrego dos 4 cantos municipais e fiz uma tatuagem, Abril Verde. E por quê? Por que essa tatuagem? Eu estava com um lacinho verde num mercadinho lá perto de casa, e a moça perguntou-se por que esse lacinho verde? Porque se eu tivesse com o lacinho do Outubro Rosa, ela sabia que era do Outubro Rosa. Se eu tivesse com o lacinho azul, ela sabia que era do Novembro Azul. Aí eu fui explicar para ela porque era o mês dedicado à saúde e segurança do trabalho. Aí por conta de sabe uma coisa, eu vou fazer uma tatuagem, porque muita gente pergunta, mas por que Abril Verde? Então eu faço isso. Então assim, são coisas que a gente pode fazer. Sim. São coisas que a gente pode fazer. E nós temos uma missão. E essa missão foi dada por Deus e a gente tem que cultivar cada vez mais. Perfeito. Essa missão, ela pode salvar vidas, Muitas. queridos, amigos, Muitas. entes queridos de outras famílias, enfim. De fato, Verdade. agradecer, né, imensamente mais uma vez, né, a tua participação. Como eu tinha falado, né, para que a gente realize esse momento, a gente tem os nossos parceiros, tem a JN Resgate, Legal. o Neves, e justamente ele trabalha, tem os treinamentos ligados à emergência, à prevenção. Legal. O nosso parceiro Neves, Carmen, obrigada pela parceria. A gente vai deixar também aqui, né, Flávio, né, produção? Os contatos, o site, todas as informações. Mas uma coisa que eu não posso esquecer, porque normalmente eu esqueço, é que as pessoas têm que o quê? Se inscrever no canal. No canal. Isso. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações, porque sempre vamos estar trazendo novidades. Não só em relação, porque esse canal é o Bievent, não só o do podcast, né? Porque também tem as nossas atividades que a gente também vai estar postando. Além da JN Resgate, nós temos um parceiro, o Fábio Maia. Ai, Fábio, maravilhoso. Fábio é top. Fábio é um cartunista. Rivaldo, maravilhoso. Que legal. E não poderia... Eu pedi uma coisa para ele. Sim, os contatos de Fábio Maia vai estar aqui também. Está aparecendo também, né, dos nossos parceiros, né, a logomarca, tá? A gente tem um presente para você. Legal. Esse presente eu vou apresentar agora. Flávio Produção tá apresentando. Eu não sei se você está dando para ver. Que massa. Gostou? Que legal. Eu não sei, produção, se eu fico em pé, se eu... né? Olha que legal. Que massa. Né? Que então, massa. Olha, gostou? Adorei. O presente especial. Adorei. Você viu que até o Abril Verde, né? Essa foi eu sou muito emotivo. Eu sou de câncer, eu sou canceriano. Eu que agradeço. Obrigada, a gente que agradece. Obrigado. Né? Fábio realmente é maravilhoso, é um parceiro de muitos anos nosso e ele está aqui com a gente. E eu estou muito feliz por isso e gostaria de agradecer a todos os envolvidos, a minha equipe da Bieventos, para que a gente realize não só o podcast, mas que a gente realize com excelência as nossas atividades. A gente precisa ter uma equipe, parceiros maravilhosos. Então, vamos compartilhar prevenção. Vamos juntos compartilhar prevenção, isso. porque esse é o nosso lema. Ótimo. Obrigada. Deixa eu dar uma dica. Vem aí o Maio Amarelo. Sim. Que acidente de trânsito ocorre muito acidente de trânsito e para alguns é acidente de trânsito, para outros são acidentes de trabalho, que é o de trajeto, né? Perfeito. Maio Amarelo, Setembro Amarelo, Isso. Outubro Rosa e alguns outros temas específicos que a gente quer trazer para que a gente possa debater. Maravilha. Obrigada, Nivaldo. E conte comigo, viu? Conte comigo. Obrigada por ter vindo.